Eu acho que não precisa dar um conceito binário sobre as coisas. Aliás, eu acho que a forma como a gente enxerga o mundo de uma maneira binária sempre nos coloca numa posição muito míope. Eu gosto de dizer que, pensando nos estados de consciência, é possível imaginar, por exemplo, que a nossa mente inconsciente é um conglomerado de muitas coisas acontecendo. Não seria possível a gente ter consciência o tempo todo de tudo que o nosso cérebro processa, dado as milhares de situações que ele consegue construir e fazer ao nosso benefício a cada milésimo de segundo, tá? A consciência é uma luz sobre isso. É uma iluminação sobre o caos que está acontecendo, o caos sensorial, eu gosto de chamar assim, que está acontecendo o tempo inteiro. Então a consciência, na verdade, é uma capacidade humana, talvez única, talvez não haja outro animal, outro mamífero que consiga ter consciência. Aliás, isso nos diferencia bastante. E essa consciência, na verdade, é um foco de luz sobre milhares de coisas que estão acontecendo há bastante tempo e a todo tempo, na verdade. Então, quando você me pergunta sobre isso, eu fico pensando imediatamente na nossa tomada de consciência e acho muito raso a gente colocar a existência humana em um conglomerado matemático de células interconectadas, sem falar de situações sutis. Você começou sua fala falando da alma, talvez a gente possa falar de uma condição de espírito, e acho que existem muitos aspectos, a gente pode discutir aqui hoje, onde a ciência toca o dedo de Deus, mas não aquele Deus que foi simbolizado, humanizado muitas vezes, mas a gente pode pensar que existe uma inteligência superior que nos criou e que coordena muitas coisas milimetricamente para que o mundo, de fato, ele consiga funcionar e consiga continuar em movimento, porque movimento é vida, né? Com certeza. E o que mais traz à tona esse assunto, essa temática, é o fato da nossa consciência. Sim. Muitas pessoas têm uma ideia do que é consciência, associa isso à tomada de decisão, o que é que eu vou fazer, qual que é o próximo passo. Uhum. Mas muitas pessoas também se queixam que tem uma dificuldade em prever qual que é o próximo passo ou executar o próximo passo que deveria. Sim. Poxa, eu deveria fazer tal coisa, mas eu faço outra. Uhum. Então, existe então em alguns momentos uma desconexão entre o desejo e o que você realmente faz. Isso tem a ver com essa atividade elétrica cerebral? Como é que seria isso? Sem sombra de dúvida. A gente pode começar pelo o que Freud conseguiu deixar de patrimônio para a gente, né? O pai da psicanálise, quando ele divide os nossos comportamentos em comportamentos instintivos. Naquela instância ele chamava de id, que é a nossa parte primitiva, que está focada tão simplesmente em benefícios imediatos e no desejo de imediato também. Mas quando a gente pensa em tornar isso palatável no olhar da neurociência, principalmente no olhar do funcionamento elétrico cerebral, a gente chega a determinadas situações que estão guardadas dentro do nosso sistema nervoso autônomo. Então veja só, se estamos em algum lugar e interpretamos rapidamente uma situação que pode ser conhecida como uma situação de perigo, imediatamente, e aí eu vou falar matematicamente, em questão de 200 milissegundos, a gente vai ter uma reação. Depois a nossa consciência vai vir, que é de fato a percepção racional, que acontece em 300 milissegundos, ou seja, 100 milissegundos retardado, entre aspas, que é tudo muito rápido. A gente está falando aqui de frações de segundos, que é muito mais rápido do que o piscar dos nossos olhos. Mas é isso que acontece. Então, em 200 milissegundos, o nosso sistema nervoso autônomo ele pode nos fazer tomar decisões que não passam pelo olhar da consciência. E com 100 milissegundos logo depois, a nossa consciência retoma a nossa racionalidade e diz, não, vale a pena continuar correndo, que é um leão que está atrás da gente, ou vale a pena respirar e relaxar, porque só foi um susto, só foi uma interpretação do que poderia ser, mas não foi. Poderia ser um perigo, mas não é. Está tudo bem agora. E aí eu gosto muito quando me provocam sobre esse assunto, para a gente também falar das instâncias traumáticas. Existe um livro que eu gosto muito de citar em outros podcasts, a gente já falou muito sobre ele, que é um livro que fala por que
por que que as zebras não têm úlcera, que é exatamente discutindo uma condição do mamífero que ele, e aí vem a metáfora da zebra, que ela vai sempre beber água naquela pequeno lago na fonte, e o leão sempre está à espreita. Ele tenta atacar, mas no dia que ela escapa, ela percebeu que escapou, está tudo bem naquele momento, no outro dia ela vai tranquilamente, não tem um registro para antever aquela situação do acontecer. A elaboração do futuro, sem sombra de dúvida, é uma tomada de consciência que é muito de nós humanos. E é preciso saber lidar muito com isso, Yuri, porque aspectos que nos gerou situações de alerta podem permanecer por uma má elaboração emocional, e aí a gente já está falando de um processo traumático. Então, se você guarda um processo traumático, seja ele muito perceptível para ti ou até situações que estão escondidas, isso sem sombra de dúvida vai impactar na tua tomada de decisão e no teu comportamento, sem sombra de dúvida. E qual é a grande missão, afinal, que faz a plasticidade neuronal crescer cada vez mais? A nossa consciência, quando ela se expande, nunca mais ela volta para o tamanho original. É como Einstein falava. Quando você conhece uma nova ideia, quando você tem um novo aprendizado, a sua cabeça se expande e ela nunca mais volta ao tamanho original. Essa metáfora está muito conectada com o universo também, que é infinito porque ele continua crescendo. Então, na nossa mente inconsciente, nós somos imagem e semelhança do universo. Algumas pessoas, inclusive físicos, gostam de chamar o universo da instância global de tudo, o que seria uma representação divina, entre aspas. Tá? Então, biblicamente se diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Se assim for, pelo menos do ponto de vista pragmático, Deus teria que ser o universo. E a nossa mente inconsciente é uma pequena representação disso, que segue a mesma lógica, expandindo sempre e nunca volta a regredir. Então, na verdade, isso quer dizer que é salutar para a nossa mente e para o nosso futuro, a gente está sempre em contato com coisas que possam realmente expandir a nossa mente. É não temer. Sem sombra de dúvida. E ir atrás disso, né? Isso. Explorar cada vez mais o conhecimento. E quando eu falo de conhecimento, não estou falando da estrutura acadêmica da universidade, não estou falando das escolas, porque a gente aprende o tempo todo, com tudo. Tá? Então, nosso cérebro ele sempre vai estar ávido por conhecer métodos novos, sentir coisas novas, cheiros novos, uma música nova, uma experiência nova, que quando a gente fala de experiência, estamos falando de um blend de sensações, de estímulos sensoriais. Você chega para fazer o famoso banho de floresta dos biohackers, que nada mais é do que seguir uma trilha. Você tem a experiência visual, você tem a experiência olfativa, pode ser gustativa, se você encontra uma árvore frutífera no meio do caminho e decide degustar daquela fruta. Você pode ter uma experiência tátil, se no meio daquela floresta você encontra o mar ou você encontra uma cachoeira. Então, esse blend de experiências acaba te dando, esse blend de sensações te dá o que a gente poderia chamar de uma experiência pessoal muito, muito completa, por assim dizer.